Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui com mais um depoimento ligado às atividades comemorativas dos 50 anos de reconhecimento do programa de pós-graduação em Geografia Humana da USP pela CAPES. E nosso entrevistado aqui na tarde de hoje é o professor livre docente Manuel Fernandes de Souza Neto. O professor Manuel completa 14 anos de credenciamento no PPGH, programa no qual, além de ministrar disciplinas e realizar pesquisas ligadas à compreensão da história da geografia no Brasil, a geografia histórica do capitalismo, a história da cartografia e ao ensino da geografia, com ênfase na disciplina a história da geografia na geografia histórica do capitalismo, ele tem orientado pesquisas de mestrado e doutorado, principalmente na linha de teoria e método em geografia. Então, vou passar a palavra para o doutorando Tiago de Oliveira Neto, quem fará a pergunta ao professor Manuel. Boa tarde a todos. A nossa pergunta central é: o que você gostaria de falar, de comentar sobre a sua experiência enquanto pesquisador, professor e orientador no PPGH? Fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande poder responder a essa questão aqui vis-à-vis com o professor Reinaldo Pérez Machado e o Tiago Oliveira Neto, que me entrevistam para a feitura desse depoimento. Queria dizer que é uma satisfação também imensa poder estar, nesse momento, compartilhando com os e as demais colegas a possibilidade de comemorar esses 50 anos de vinculação à CAPES, do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, o programa mais antigo em Geografia Humana do Brasil. E eu queria começar, para responder essa questão, dizendo que eu devo a minha formação como pesquisador a esse programa, já que eu fui aluno de mestrado e de doutorado, sob a orientação de um grande mestre, que é o professor Antônio Carlos Alberto Moraes, que depois tornou-se um amigo, mas a quem eu devo muito a minha formação intelectual, porque foi alguém que me acompanhou desde quando um jovem mestrando do programa, tive a possibilidade de conviver com ele e de aprender muitíssimo também com o que é a experiência desse programa de pós-graduação. Então, eu entrei no mestrado aos 24 anos de idade, em 1992. Tive a felicidade de estudar com o professor Dieter Heidermann, com o professor Milton Santos, numa das últimas disciplinas que ele ofereceu no programa de pós-graduação, e com o professor Alfredo Bose, que infelizmente faleceu esse ano diante desse genocídio que nós vivenciamos, que tem uma expressão de pandemia em nível mundial, mas que no Brasil tem as suas singularidades, que são as singularidades, eu diria, de um profundo autoritarismo e de destruição da coisa pública e dos direitos dos trabalhadores. Aquele ano de 1992 foi muito marcante, porque foi o ano que, de certa maneira, marcou a existência de um evento, que foi um evento de caráter internacional, um evento que contou com intelectuais dos 4 cantos do mundo e organizado pelo professor Milton Santos, que foi o Novo Mapa do Mundo. E da disciplina do professor Milton nasceu um livro, que depois eu diria seria uma espécie de germe do que viria a ser a natureza do espaço, que foi o livro Técnica, Espaço e Tempo, que eu pude ouvir, digamos, de primeira orelhada, quando das aulas que ele deu, que eram conferências. A experiência de viver tudo isso aos 24, 25 anos de idade, de conviver, portanto, com essa perspectiva de um trabalho lento, de um processo de reflexão muito bem fundamentado, de um diálogo permanente e muito democrático do ponto de vista do que era a expressão das nossas ideias, a possibilidade de pronunciar aquilo que nós pensávamos e de dizer não aquilo que agradaria a multidão, mas aquilo que nós seríamos capazes de dizer no sentido de uma perspectiva crítica, negativa. Isso foi muito importante para a minha formação. E eu sempre tive no professor Antônio Carlos Alberto Moraes, no querido Tunico, como nós todos o conhecíamos, a possibilidade de estabelecer polêmicas, estabelecer diálogos
que eram sempre aqueles que nos permitiam, inclusive, constituir processos de autocrítica. Então, eu me tornei pesquisador nesse programa. Eu devo muito a esse programa, a perspectiva de mundo, de olhar no sentido de constituir novos horizontes. Então, isso foi muito importante. A leitura teórica, a constituição de processos de método, as escolhas daquilo que se deveria ler, os temas de investigação, tudo isso, para mim, foi muito determinante na minha vida, né? Eu tive a felicidade de me tornar docente ainda durante o processo de mestrado na Universidade Federal da Paraíba, e depois me tornei professor da Universidade Federal do Ceará. E só então, depois de um processo, digamos assim, de um certo périplo por essas outras universidades, onde eu também aprendi muito, é que eu voltei à Universidade de São Paulo, já em 2007, e logo depois me tornei professor do programa de pós-graduação, à época oferecendo uma disciplina que tratava da historiografia da geografia no Brasil. Isso porque eu tive a possibilidade também de, durante o doutorado, fazer disciplinas com figuras assim que são centrais no campo da história da ciência, como a professora Maria Amélia Dantes, que formou um número expressivo de colegas no campo da história da ciência, e passar a trabalhar, então, com uma perspectiva que depois se tornou, eu diria, digamos assim, apenas inicial, mas que foi se desdobrando, que era trabalhar com a geografia da ciência também, e, digamos, pensar esse deslocamento a partir de diversas perspectivas teóricas do que era pensar a geografia a partir de uma condição de um país colonizado, como o caso do Brasil, e ao mesmo tempo que tinha uma potência fenomenal no sentido de propor que a ciência deveria ser contada não só a partir dos países centrais, não só a partir de uma certa tradição francesa, mas a partir da nossa capacidade de elaborar do lugar em que nós nos encontrávamos do ponto de vista epistemológico. Evidentemente, aqui não vai, digamos assim, nenhum elogio ao discurso pós-colonial, a um reconhecimento, eu diria, de elementos do discurso pós-colonial, dos estudos subalternos, dos quais os estudos pós-coloniais ou decoloniais apareceram, mas é importante ressaltar o quanto pensar a ciência a partir dos países de passado colonial teve um papel muito importante, e isso já foi, de alguma maneira, eu diria, sedimentado durante o doutoramento. Então, quando eu entrei e me tornei professor, a perspectiva foi tentar compreender, como professor, como é que havia se constituído essa geografia no Brasil. Por isso, na realidade, eu não falo de uma geografia brasileira. Eu sou muito crítico à existência de escolas nacionais, mas falo de uma geografia no Brasil. E depois de uma geografia que é feita a partir da periferia. Uma geografia que pensa problemas e questões que não podem ser pensadas pelos outros. E, ao longo do tempo, isso me levou à formulação de uma disciplina que acabou também sendo o leitmotiv para a defesa de uma livre docência, que foi exatamente pensar a história da geografia na geografia histórica do capitalismo, por não dissociar, de forma alguma, o discurso feito na geografia, as diversas ideologias que são consubstanciadas do próprio desenvolvimento do capitalismo, nomeadamente a partir da segunda metade do século XIX, já que foi no último quartel do século XIX que eu concentrei boa parte das minhas investigações, tanto de mestrado como de doutorado. Mas ser professor no programa, eu diria que é um privilégio monumental, porque nós dialogamos permanentemente com a bibliografia viva. Nós temos a possibilidade de convidar para a qualificação professoras como a Amélia Damiani, como a professora Marta Inês Medeiros, como a professora Sueli Furlan. Quer dizer, esse diálogo que nos permite, portanto, realizar esse movimento é muito importante, é muito, eu diria, decisivo. Além do que, a condição de professor nas disciplinas, ela está sempre, de alguma maneira, substantivada num tempo lento que se realiza nos grupos de estudo. Inclusive, um desses grupos de estudo é o do qual eu participo e que está vinculado a um diretório do CNPq, é o GECA, que é o Grupo de Estudos do Capital, onde nós estudamos o Capital, literatura marxista, lemos os projetos de alguns dos colegas, lemos artigos que ainda serão publicados, livros, quer dizer, há toda uma dimensão que é uma dimensão que antecede também, e que a gente fala um pouco como sendo uma espécie de entre-aulas, um processo de formação permanente. Eu acho que é isso que torna esse programa de pós-graduação, ao mesmo tempo, um programa com tanta densidade do ponto de vista teórico metodológico, como um programa que tem uma capacidade, uma capilaridade, no sentido de formular questões que são questões novas, né? De propor, digamos assim, elementos para a interpretação do mundo
na medida mesmo em que nós precisamos dar resposta às questões que aí estão. E, por outro lado, orientar nesse programa é algo, assim, que eu diria fenomenal. Primeiro, porque a USP atrai jovens intelectuais do Brasil inteiro, com problemas que são problemas bastante pertinentes, né? Nós fugimos ainda hoje à questão, digamos assim, de uma exigência da velocidade ou da aceleração na formação. Nós mantivemos, e o programa tem brigado por isso, ou seja, para manter exatamente essa lógica da formação lenta do trabalho intelectual, né? Exatamente nos entremeios e nos processos de formação, a partir de grupos de estudo, de reuniões científicas. Isso tudo é decisivo para o processo de orientação. Lidar com esses orientandos e orientandas tem sido muito mais para mim um aprendizado. Isso nos dá um panorama daquilo que se produz no país inteiro. O Tiago é da Amazônia, eu já orientei pessoas que são do Nordeste, do Sul do país, quer dizer, você tem essa possibilidade de orientar pessoas, inclusive de outros países, como da América Latina. Eu já tive a felicidade de orientar colegas da América Latina. E isso nos possibilita, portanto, uma visão que é uma visão maravilhosa do que acontece, do que se faz em termos de pesquisa em nível internacional. Então, essas orientações, na realidade, elas vão consubstanciando, eu diria, o que é, ao mesmo tempo, o trabalho como pesquisador, nesse diálogo permanente, e, por outro lado, também a condição de docente desse programa de pós-graduação. Esse programa, ele tem uma qualidade que é o de ter sido o primeiro e o programa que, no meu entendimento, mantém ainda hoje uma proposição, que é a proposição intelectual que eu defendo. Numa lógica que tem sido a lógica neoliberal, eu diria, de acelerar os processos, de concluir os trabalhos de qualquer maneira, de pensar muito mais em aspectos econômicos e desconsiderar o processo de formação intelectual, esse programa tem sido um programa que tem oferecido uma imensa resistência, inclusive a boa parte das políticas da CAPES que foram implementadas nos últimos anos. É fundamental, por exemplo, perceber como os colegas fazem um esforço enorme, né, de garantir ao mesmo tempo que a qualidade ela tem que ser socialmente referenciada, baseada numa lógica de construção coletiva. Então, por exemplo, nós não exigimos que os nossos orientandos sigam determinados projetos que são projetos guarda-chuvas, como aqueles que são hoje exigidos pela FAPESP ou por outras agências de fomento. Eles têm completa liberdade para poder escolher qual é o tipo de projeto que eles querem desenvolver. Isso torna esse programa muito mais rico. Então, eu diria que essas três dimensões da universidade, do ponto de vista do que é a realização do programa de pós-graduação, eles mantêm, digamos assim, uma potência imensa no sentido do desenvolvimento intelectual, da capacidade formativa, né? Eu me formo todos os dias nesse programa, em todos os espaços dos quais eu participo, inclusive naqueles que aparentemente têm um caráter meramente burocrático, como são as reuniões de colegiado da pós-graduação, né? Mas, ao mesmo tempo, também desses grupos de estudo, de todo o acervo da Universidade de São Paulo, onde é possível você ter reuniões de trabalho muito importantes, receber intelectuais de outros países, circular pela universidade, quer dizer, o programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo também é muito importante no âmbito da geografia, porque permite que você faça disciplinas na economia, nas ciências sociais, no direito, né? Eu tenho vários orientandos, por exemplo, que já puderam fazer disciplinas em vários outros lugares a partir da sua perspectiva de trabalho investigativo. Isso tudo torna, eu diria, a USP, no meu entendimento, o melhor programa desse país. Eu sei que pode parecer, digamos assim, alguma coisa muito bandeirocentrista para alguns, eu que sou nordestino, nascido no Ceará, né, andado pelos diversos rincões desse país, né, aprendido com as diversas possibilidades, mas eu diria que, de certa maneira, muitos programas hoje pensam a pós-graduação no sentido de uma inserção de mercado. E eu diria que a Universidade de São Paulo tem tentado negar, digamos assim, essa lógica, que é uma lógica mercantil para a realização da pós-graduação. Então, eu diria que é um programa antigo, é um programa que formou, eu diria, boa parte dos intelectuais, das intelectuais que hoje atuam no Brasil como um todo. É um programa que guardou características que eu considero muito relevantes, como essa característica fundamental de pensar os intelectuais, as intelectuais como homens e mulheres lentos, com a reflexão que muitas vezes é uma reflexão que tem, de fato, que perturbar a normalidade dos processos, que tem que apresentar a condição negativa dessa existência do mundo, e que tem que ter um papel político que eu considero decisivo e fundamental.
Então, poder conviver com pessoas como o Reinaldo Pérez Machado, como a professora Ana Fania Alexandre Carlos, como o professor César Simoni, como o professor Carlos Toledo e outros tantos, né? Evidentemente, sempre a gente cita alguns nomes, no fundo eu estou pensando aqui em todos e todas, mas é muito decisivo o que eu tenho aprendido, por exemplo. Né? Eu que trabalho com um pouco da história da cartografia para entender aspectos relativos ao que é a geografia histórica do capitalismo, né? Tenho aprendido muito com a professora Fernanda Padovese, com o Reinaldo, com o professor Evertei, né? Então, esses elementos são fundamentais. E nós constituímos, digamos assim, eu diria, um corpus, né, muito, eu diria, respeitoso do ponto de vista do trabalho, né? Porque esse é outro aspecto também fundamental. O respeito ao trato com questões de método que não são aquelas com as quais, digamos, nós costumamos trabalhar. Então, essa outra palheta de cores, que eu diria, esse imenso mosaico tecido de possibilidades teóricas e de método que esse programa possui, constitui uma imensa riqueza. E é incrível como há um respeito entre os colegas e as colegas, no sentido de que nós podemos não concordar teoricamente com alguns dos nossos vieses teóricos e de método, mas os debates, eles são sempre no sentido, inclusive, de pôr à prova, né, de nos fazer pensar sobre aquilo que nós fazemos. Então, eu não sei se eu conseguiria ter me tornado o pesquisador que eu me tornei, ter me tornado o docente que eu me tornei, ter me tornado o orientador que eu me tornei, se por acaso isso acontecesse em outro programa. Então, eu devo muito ao programa de pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo. Eu me sinto em casa nesse programa. É nele que eu consigo, digamos assim, sonhar coisas que estão para muito além do nosso horizonte imediato. Isso tem uma potência muito grande, porque no momento em que querem arrancar nossos sonhos, é fundamental que nós continuemos a sonhar e a envidar esforços no sentido de mudar a realidade em que nos encontramos. E eu diria que todos os dias eu aprendo com os meus colegas e com os estudantes, com as estudantes, que na realidade sempre colocam problemas e questões que são demasiado relevantes para nós pensarmos o mundo a partir do lugar em que nós nos encontramos. Então eu considero que festejar esses 50 anos, festejar esse meio século, não se trata apenas de festejar o PPGH, se trata de festejar a pós-graduação no Brasil, se trata de festejar o que é fazer geografia nesse país, se trata de festejar o que foi o papel desse programa de pós-graduação na formação de docentes de todo esse país. É possível dizer que não há um departamento que seja, no Brasil, que não tenha tido estudantes que se formaram aqui para se tornarem docentes, ou que já eram docentes e que tiveram uma passagem pela Universidade de São Paulo. Quer dizer, a USP, ela não só formou a maior quantidade de doutores, programa de pós-graduação em Geografia Humana, de doutores e doutoras, como ela, de certa forma, acolheu essa possibilidade também de ser, durante um determinado tempo, um lastro fundamental nesse processo. É claro que o fim da centralidade é muito importante para nós, inclusive, acolhermos formas de processo de elaboração que hoje se constituem no Brasil inteiro. E eu defendo essa descentralização. Isso já está, inclusive, em diversos outros documentos, dos quais eu tive a oportunidade de participar no processo de elaboração, como aqueles que fazem uma espécie de balanço do que foi a pós-graduação nos últimos 15 anos no Brasil, a partir de um trabalho feito com o Fórum de Ciências Humanas e com o CGE, um documento que vocês podem encontrar nas páginas do CGE acerca do que significou, eu diria, a formação de doutoras, né, a ampliação da possibilidade, digamos assim, de ter mais programas em nível de Brasil, o fortalecimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que eu acho que é fundamental, e aí é interessante compreender o papel do PPGH nessa nova conjuntura, tanto nacional como internacional. Mas isso não tira, digamos assim, eu diria, a proeminência, ou o papel, ou a perspectiva de formar de maneira ampla e de maneira profunda, né, que o PPGH sempre teve. Então, para mim, é uma imensa felicidade poder participar desse momento, né, como se diz, digamos assim, na gíria futebolística, né, está exatamente, digamos assim, de frente para o gol a hora que a bola quica a meio palmo do chão e você pode, digamos assim, marcar com um belíssimo voleio, um gol que faz muito bem do ponto de vista de pensar o que é as escolhas que você fez na sua vida. Né? Ter escolhido a Universidade de São Paulo para nela ser docente, né, ser um livre docente, ter escolhido a Universidade de São Paulo para poder, na realidade, fazer pesquisa e ter podido fazer isso a partir do PPGH,
é algo, digamos assim, indescritível em termos de felicidade, do ponto de vista do que é uma carreira profissional. Né? E eu diria que aqueles e aquelas que, porventura, quiserem fazer ou participar de um determinado programa que possa, digamos assim, ampliar esses horizontes, né? Evidentemente, cada experiência é uma experiência distinta do ponto de vista do processo de formação. É muito, digamos assim, importante pensar que a USP é esse lugar. Né? E aí, pensando nessa categoria, que é uma categoria central, que é a categoria do lugar, né? A USP é esse lugar em que eu acho que é possível, ainda hoje, junto do PPGH, né? Porque, evidentemente, a USP, como se diz, tem muitos bolsões, mas o PPGH tem um caráter diferente, nunca se deixou colonizar, nunca se deixou entregar, digamos assim, as normas estritas da CAPES, tem lutado, de certa forma, para ser absolutamente distinto, no sentido da realização do trabalho intelectual, né? Evidentemente, sofremos reveses, né? Porque muitas vezes as adequações elas passam por um aspecto que é próprio da questão da propriedade privada e da condição de uma obrigatoriedade jurídica, mas mesmo assim, né, contra todos os eventos que têm de alguma maneira cesseado essa democratização do acesso ao conhecimento socialmente referenciado, o PPGH tem sido um exemplo, né, de resistência para que esse trabalho lento, esse trabalho de formação, essa perspectiva, digamos assim, de olhar para o mundo a partir desse lugar, tem sido esse ambiente, né, que eu diria ter nos proporcionado, portanto, sonhar com outras possibilidades de mundo. Eu me sinto muito feliz e muito grato. Muito obrigado, Manuel, pelo seu depoimento tão sentido, é a palavra. Eu senti que você se expressou de coração. E isso o Tiago aqui vai ser testemunha, porque aconteceu também com outros docentes que eu tive a felicidade de entrevistar também. E você tocou um ponto que eu me junto à sua afirmação, eu reafirmo o que você diz, em relação de que a gente sempre aprende. Eu falo isso em toda a banca que eu participo, seja de doutorado, seja de mestrado, seja de TGI, do que for. Nós, como educadores, nós temos a felicidade, eu acho que é uma felicidade, de ter essa possibilidade de estabelecer uma mão que não é uma mão única, uma via de mão única. Quando a gente está interatuando com essa juventude, com esses estudantes, a gente está aprendendo, aprende muito, porque não é possível. Eu aprendo também quando eu preparo a aula, eu aprendo também quando eu faço minhas pesquisas, isso é fundamental. Mas eu não quero me estender nas minhas questões pessoais, eu só queria fazer uma pequena pergunta para você, que o Manuel poeta, como é que isso encaixa em essas três dimensões que a gente está analisando, do docente, como você como professor, como pesquisador e como orientador deste programa. Eu agradeço muito que você faça essa pergunta, Reinaldo, porque durante muito tempo eu não me assumia como um poeta. E, de certa maneira, eu não tinha, digamos, a perspectiva de fazer essa vinculação com o meu trabalho intelectual. E depois de um tempo, eu passei a me autodenominar como um poeta docente. Eu tenho apenas um livro de poesia que foi publicado em 2018, O Naufrágio, que é um livro de poemas epigramáticos. Mas eu, desde criança, convivendo com os meus tios e tias lá no Cariri cearense, na Serra do Quicuncá, para falar de condições aí geomorfológicas, no terceiro pé de plano, né? Depois que você, de certa maneira, avista, digamos assim, as depressões sertanejas e as ultrapassa naqueles grandes degraus, né? Passa pelos Inselbergs e chega, digamos assim, ao que é a Chapada do Araripe. Foi nesse lugar que, diante de uma grande tradição oral, eu tive convivência com os meus tios e tias, e eles recitavam o tempo todo. E isso marcou profundamente a minha vida. E eu sempre tive uma escrita que foi uma escrita que era, talvez porque o Alfredo Bose tenha me ensinado isso, uma escrita que mesclava prosa e poesia. A minha escrita nunca foi uma escrita
somente de prosa, nunca foi só uma escrita estritamente acadêmica, ainda que no mundo acadêmico. Isso aparece nomeadamente no mestrado, no doutorado, nos textos que eu costumo publicar, o que foi, de certa forma, também um problema ao longo de um tempo, porque eu me lembro de um texto que eu publiquei na GeoUSP, e eu havia mandado esse texto para que ele fosse analisado por uma outra revista, que é o Três Rios, Três Regiões, Três Poetas, o primeiro texto que eu publiquei na primeira GeoUSP. É muito interessante, porque eu publiquei um texto na primeira GeoUSP, depois publiquei na número 25, que agora é dirigida pelo querido Ricardo Anta Júnior, que é um professor muito querido também nosso. E quando eu publiquei o Três Rios, Três Regiões, Três Poetas, um dos pareceres que eu recebi foi que aquele texto era geográfico demais para uma revista de literatura e literário demais para uma revista de geografia. Ou seja, não cabia nenhum nem outro. Né? Mas a GeoUSP acabou publicando esse texto, que é um texto que fala, inclusive, de um outro Tiago, do Tiago de Mello, fala dos rios de três regiões, né? Do Amazonas, para falar um pouco da região norte, do Tietê, para falar dessa região centro-sul, sudeste, e do Capiberibe, do João Capral de Melo Neto. Né? Então, eram três rios, três regiões, três poetas, um pouco para dar essa dimensão. Então, assim, a minha vida acadêmica, a minha escrita e também as aulas que eu costumo dar, elas sempre passeiam um pouco, eu diria, pela literatura e, em particular, pela poesia. E uma coisa que talvez eu possa dizer é que há uma pequena frase de um livro do Rubem Alves, o poeta, o guerreiro e o profeta, em que ele diz que a poesia é a capacidade de quase dizer o indizível. Né? Agora eu estou prestes a lançar um segundo livro, O Nariz do Eunuco, que é uma metonímia para brincar um pouco com essa coisa do que está na cara às vezes e você não consegue ver, mas no fundo, você sempre fica se perguntando sobre as coisas que você, digamos assim, gostaria de saber e não sabe. É um livro que traz um pouco uma coletânea de poemas que eu fui realizando ao longo da minha vida, sonetos e também poemas epigramáticos, alguns outros mais livres, sem nenhum tipo de métrica específica. E a experiência, portanto, como professor na universidade, tem sido de sempre lidar muito, trabalhar muito com poesia. E eu diria que a poesia é essa nossa capacidade de tentar dizer o quase indizível. Né? É sempre muito difícil, mas é preciso, eu acho que, às vezes, criar as palavras que nos possibilitem interpretar o mundo. E a poesia, ela possibilita muito isso. Então, é muito grato para mim, eu diria, o meu encontro com a poesia desde criança e depois ter reencontrado isso no trabalho acadêmico. E, ao mesmo tempo, ter esse acolhimento, né? Você poderia ter feito qualquer pergunta, inclusive no campo da cartografia, que é um pouco a sua área, mas não, você resolve perguntar sobre a poesia no meu trabalho, e isso significa um acolhimento a essa minha condição. É isso que eu acho bonito do PPGH, né? Quer dizer, é um lugar também para poetas, não apenas para acadêmicos estrito sensu. Isso é mais uma imensa felicidade, né? Portanto, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, né? Por poder... O Patativa tinha um poema que diz assim: poeta cantor da rua que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Né? E eu acho que no PPGH é possível cantar todos os lugares, todos os cantos, todas as possibilidades, digamos assim, de interpretação do mundo. Eu me sinto em casa nesse lugar, como poeta e como docente. Que legal, Manuel. Muito bonito o seu depoimento. E a gente só tem a agradecer. Eu sempre fui um fanático das expressões poéticas do Brasil, em especial do cordel. Eu acho fantástico o cordel. Então, é isso. Agradeço sua participação e seu depoimento tão tocante para nós. E então, com isso, damos encerrada a este depoimento seu. Muito obrigado. Obrigado.